Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o RB Leipzig, que agora faz contatos diretos com o Chelsea para uma transferência em definitivo de Christopher Nkunku, se aproveitando de toda a lerdeza do Bayern de Munique nas negociações, e parece que tende a acelerar esse processo de venda do Nkunku. Eu acho que o Bayern estava esperando assim, vamos protelar, né, até chegar ao fim da janela, e aí eles aceitam um empréstimo qualquer. Parece que era a ideia do Bayern de Munique, mas a verdade é que, assim, não é um jogador com zero interesse no futebol europeu. A Inter de Milão está interessada, já foi falado do Newcastle interessado, e o próprio RB Leipzig, que precisa de jogadores de qualidade, né, para conseguir voltar ao top 4, está interessado, e segundo o Ornstein agora se movimenta para contratá-lo em definitivo. Até porque não falta dinheiro. Eles conseguiram a venda do Benjamin Sesko por mais de 80 milhões de euros, devem vender o Xavi Simons por mais de 60, então nessas duas vendas são mais de 150 milhões de euros, e com isso o Bayern de Munique, né, na verdade 140, né, mas ainda assim 140 milhões de euros é muito dinheiro em vendas. E com isso o Leipzig olha para essa oportunidade de um jogador que foi muito bem na equipe anteriormente, e acho que o Nkunku deve estar muito frustrado com o Bayern de Munique pelo fato de que eles só estão tentando negociar um empréstimo, né? Quando já é colocado publicamente que o próprio jogador quer uma transferência permanente, ele quer estabilidade. Porque assim, uma temporada de empréstimo e uma equipe que, se o Musiala volta, não há garantia de titularidade, não é o cenário ideal, entende? Se ele for contratado em definitivo, ele ainda pode lutar pelo espaço dele lá, o time se compromete e mostra mais confiança nele, mas a verdade é que o Bayern de Munique é um time hoje muito perdido no mercado de transferências, né? Porque é aquele negócio, não queria pagar caro pelo Luiz Dias, no final pagou, né? Aí o Voltmade era o alvo deles, ofereceram um monte de dinheiro, pararam, e agora só querem um empréstimo, entende? Essa falta de coerência do Bayern de Munique não vai conseguir convencer ninguém. Até porque, assim, eles não estão oferecendo empréstimo porque falta dinheiro. Eles estão oferecendo empréstimo porque acham que os outros são trouxa de comprar essa ideia, né? E assim, o Chelsea não tem pressão a aceitar um empréstimo pelo Christopher Nkunku. E aí, essa falta de ação, o que faz? Abre as portas para outras equipes entrarem no negócio. E eu acho que, assim, o RB Leipzig é o que tudo indica, né? E o Chelsea já devem ter um acerto pelo Xavi Simons, vai ser o próximo vídeo sobre o que o Matt Law falou. E assim, eles precisam pensar em uma reposição, e não é um mercado simples, já está chegando no final da janela. Que opção melhor do que um jogador que já esteve ali e produziu muito bem, né? E que não vai custar tão caro quanto o próprio Simons, entende? Por 35 milhões de libras, eu acho que é um valor totalmente justo pela venda do Nkunku. Eles conseguem um ótimo jogador que já produziu muito bem ali e que pode ajudar o Leipzig a voltar a ser mais competitivo, marcando gols, dando assistências, porque ele já foi capaz de fazer isso antes, né? Então, assim, eu acho que o Leipzig olha e vê, essa é a alternativa mais conveniente no mercado, e a gente vai negociar agora antes que outras equipes entrem nessa disputa, porque vale lembrar, existem outras equipes no mercado que obviamente estariam interessadas em um jogador que há pouco tempo atrás era considerado um dos melhores meias atacantes do mundo. Esse era um Nkunku. Muita gente colocava ele como se fosse o sucessor do Griezmann na posição de 10 da seleção francesa. Não se concretizou ainda dessa forma, mas a questão é, Inter de Milão adoraria ter um jogador da qualidade do Nkunku ali. A mesma coisa a gente pode dizer de um Newcastle. O Newcastle, para ter ali um Nkunku no elenco, não custa muito, porque ele seria de boa qualidade, ele pode atuar em várias funções do ataque, pode ajudar muito essa equipe do Eddie Howe. E se tem alguém que sabe utilizar bem a qualidade de seus atletas é o Eddie Howe. Então, assim, o próprio Arsenal e o Tottenham não seriam totalmente descartáveis. O Tottenham não tem a garantia de contratar o Savinho, o Arsenal ainda precisaria de uma opção que seria o Eze, mas ele deve ir para o Tottenham. Então, assim, existem cenários de venda do Nkunku, então o Bayern de Munique, a meu ver, tá inocente demais de acreditar que ele vai ficar esperando o tempo todo aí quando surgirem outras oportunidades, e o David Ornstein já mostra que ele está aberto sim a uma transferência ao Chelsea, ao RB Leipzig, então é uma boa notícia para o Chelsea. Vamos ver se a oferta do Leipzig é boa também, né? Porque é aquele negócio, né? Tem que vender por um bom preço, até para a conveniência do Leipzig. Tinha assim, a venda do Nkunku concretiza a saída de uma boa venda do Xavi Simons, e é isso, né? Vale lembrar que o Xavi Simons foi contratado por um bônus que pode alcançar 80 milhões de euros, mas como foi pouco tempo pós a contratação, ele custou 50 milhões menos os bônus. Então, a gente tem uma possibilidade do Leipzig ainda ter retorno financeiro na contratação, na venda, né, do Xavi Simons. Então,
a ver o que acontece. Mas agora que a gente chega aí nas semanas finais da janela, os times começam a acelerar porque vai faltando tempo e assim, né, a temporada já começou, né? Quanto antes tiver os jogadores, melhor. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.